Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu quero conversar com você sobre um tema bem difícil, o desmame. Muitas pessoas acham que a gente não deve tocar nesse assunto, porque o desmame, falar sobre desmame é estimular a não amamentação. Eu não concordo. Eu acredito que tudo que é proibido falar se transforma em tabu. E tabu é algo que mantém o status quo. Quando tem um tabu, quando algo não pode ser dito, de uma certa forma fica num lugar velado. E aí, aquilo se mantém, aquilo continua. Eu acredito que nós todos podemos falar tudo. Falar sobre o medo de amamentar, o medo de desmamar, poder falar sobre tudo isso é muito importante. Isso não significa estimular ou induzir o desmame. Eu usei uma expressão no primeiro vídeo sobre arrebentação. Então, essa é a imagem que eu tenho interna da amamentação. Então, imagina que você está numa praia e para você chegar em alto mar, você vai ter que atravessar a arrebentação. Então, esse é o início da amamentação, que pode durar ali, pode ser mais rápido, mas pode durar os 3 primeiros meses, que corresponde à esterogestação, que é a fase mais difícil, porque tem uma doação muito maior. O bebê ainda não entrou num ritmo, as mamadas ainda são próximas, ele ainda precisa muito do corpo da mãe, então é um momento difícil, né, para essa mulher, para o bebê. Então, atravessar essa arrebentação não é fácil. E aí chega no mar calmo, aí fica maravilhoso, aí fica uma delícia. Aí é a fase onde amamentar é uma delícia, as mães gostam de amamentar, o bebê ama mamar e fica tudo fácil. E aí quando vai chegando o time do desmame, é atravessar a arrebentação de novo agora para voltar. Então vem uma arrebentação novamente, que é muito difícil. Em alguns casos, isso flui de uma forma natural e tranquila, mas não é a maioria. Quando a mãe chegou no seu tempo interno, né, de que chegou esse momento dela, tá bom, cheguei no meu limite, e ela consegue respeitar isso sem se julgar, sem se sentir julgada, e o bebê também vai sentindo isso, soltar é tranquilo. E os dois vão fazendo isso de uma forma muito gradativa. Só que, na maioria dos casos, isso não é tão simples, porque a gente tem uma mente exigente e julgadora. E a gente se sente julgado. E hoje eu vejo o quanto as metas atrapalham. Por exemplo, vou amamentar até 2 anos. Isso é muito importante, é o que a gente recomenda, é o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, é o ideal, é maravilhoso. Só que pode ser que o bebê por si só comece a soltar com 1 ano e meio. E vai mamando menos, com 1 ano e meio. Nossa, mas ele mamou 1 ano e meio, tá maravilhoso. Mas se a mãe tinha essa meta como ideal, ela se sente frustrada. Como se ela não tivesse conseguido. E aí, esse processo deixa de ser fluido. A mesma coisa quando, por exemplo, eu vou amamentar até 1 ano. Não quero 2 anos. Mas o bebê ainda quer mamar. O bebê ainda precisa, o bebê ainda busca. A mãe poderia amamentar um pouco mais, ela até sente que ela tem energia para isso, mas ela começa a brigar internamente com essas metas, com essa rigidez
de organização, do que tem que ser. E perde essa fluidez natural. Existem as crianças que foram desmamadas por situações, né, mais difíceis, como em casos de crianças que foram para uma UTI, que precisaram internar, ou a mãe adoeceu e precisou internar, ou até uma situação que é a maioria dos casos hoje em dia, que é a licença maternidade, que acaba. A licença maternidade hoje é de 120 dias, não são nem 4 meses, são 120 dias. Alguns locais ainda concedem os 6 meses, mas não são todos. E realmente isso dificulta muito a manutenção da amamentação. Então, nós sabemos que nem sempre é por uma decisão, uma escolha da própria mãe, mas por uma situação. E como a gente pode, né, dar suporte, ajudar que mais mulheres consigam amamentar mais tempo? Mas hoje eu vou me atentar a esse desmame feito pela vontade da própria mãe num determinado tempo, tá? E não por outras situações que acarretam a interrupção da amamentação. Quando tá difícil desmamar, e eu ouço muito assim, mães que já amamentaram 2 anos, né? Conseguiram, né? O bebê mamou, mas elas não conseguem desmamar. O bebê continua pedindo e elas não conseguem fechar esse ciclo. E algumas falam, mas precisa fechar? Mas precisa ser com 2 anos? Não, pode ser um pouco mais. Não é porque é até 2 anos que com 2 anos então tem que interromper. Isso também é uma rigidez. Isso pode ser leve. Só que quando a mãe quer desmamar, porque ela cansou, ela está exausta, mas ela não consegue efetivamente e a criança ainda demanda, na grande maioria das vezes, o que eu observo é que ela não consegue soltar o bebê. E fica como se a criança precisasse, mas é a mãe que precisa. É muito importante que a mãe reconheça a parte dela que não consegue soltar. Por quê? É muito importante amamentar. É muito importante ter isso. É muito importante ter isso e necessário. Da mesma forma que é importante também a criança soltar e crescer. Então, se isso extrapola tempo demais, como eu já vi casos de criança com 5, 6 anos, pode ser um processo que é natural, isso é leve, fluido, a criança mama um pouquinho ali, tá tudo bem, mas não é a maioria dos casos que eu observo. Muitos são casos em que a mãe põe o filho para dar para ela esse amor e suprir a falta que existe dentro dela. E, de acordo com o olhar da constelação familiar, né, a mãe traz o filho para a vida e o pai leva o filho para a vida. A mãe é a raiz, é a nutrição, o pai é o mundo, as asas. Então, se eu também não permito que o meu filho vá para o pai, meu filho ame o pai, eu tenho uma dificuldade em confiar que esse mundo é seguro e que esse filho vai ser seguro, vai ficar seguro longe de mim. Então, eu retenho e não solto. E eu não consigo deixar que esse movimento de deixar a criança crescer seja fluido. Então a gente tem que estar bem atento para ver o que está acontecendo de verdade. É a criança que precisa da mãe ou é a mãe que precisa da criança? É um binômio. Amamentar e desmamar sempre tem ressonância com a mãe e o bebê, não é só o bebê.
Olhar só para o bebê é colocar uma tensão muito grande em cima da criança. Ela vira culpada de tudo. E ela não é. E isso tira a minha responsabilidade. Não é culpa, responsabilidade. Responder com habilidade a uma situação que está difícil. Então não é se culpar de tudo, é simplesmente reconhecer aquilo que é. Reconhecer aquilo que é seu também. Ai, sim, tá difícil meu relacionamento. Eu não estou conseguindo ser grata ao pai dele, pode ser marido ou não, né? Não estou conseguindo ser grata ao pai da criança, eu não quero soltá-lo. E às vezes acontece até, isso acontece principalmente quando o casal está separado, quando o pai e a mãe do bebê não são um casal, e às vezes a mãe não quer que o pai leve o filho para a casa dele. Às vezes ela não quer que a sogra ou o sogro levem a criança. Então ela prorroga a amamentação por muito tempo para dizer que o filho precisa só da mãe, ficar com a mãe. Não pode ficar separado. Isso eu não tô falando de 2 anos nem 3 anos, tá? Tô falando, já ouvi casos até de criança que mama até os 9 anos, por exemplo. E aí a gente tem que olhar com atenção porque tem outras questões acontecendo. E segurar essa criança pode ter bastante repercussão no desenvolvimento afetivo dessa criança, né? Na capacidade dela crescer e ir para o mundo. Nós temos pai e mãe, todos nós. Seja ele presente ou ausente, seja ela presente ou ausente. Somos metade nossa mãe, metade nosso pai. XXXY, 50-50. Mesmo que a tarefa da mãe seja muito mais árdua. Mesmo que a mãe tenha assumido muito mais responsabilidade. Nós podemos amar nosso pai e a nossa mãe, sem culpa. A mamãe é o mamá. Papai é o papá. Se eu não posso amar meu pai, eu fico. E aí eu só mamo mamãe. Por amor a você. É só mamar. E aí o que tem acontecido também são crianças com 4 anos que não comem, só querem mamar. Pode ser leite materno ou até fórmula ou leite de vaca, mas só mamam, não comem. Isso também tem relação com essa dinâmica entre os pais. Então, o desmame ele não é fácil. Mas quando eu consigo instaurar essa vinculação e sinto essa união dentro, mãe e bebê conseguem se conectar dentro ao ponto de unir, voltar para essa unidade. O soltar, a separação se transforma num movimento de expansão e não de perda e não de falta. É um soltar para crescer. Isso é leve, isso é natural, isso é orgânico e todos ganham. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Se você quiser receber notificações sobre os próximos vídeos que vão chegar no canal, inscreva-se e clique no sininho. Um grande beijo e até mais!